Nesse vídeo eu quero falar sobre o desconcerto do mundo. É um livro, mas é um sentimento também. Esse livro aqui é do Gustavo Corsão. Olha só o que o Manuel Bandeira fala aqui na contracapa. Você escreveu em O Desconcerto do Mundo um dos livros mais belos e mais fortes de nossas letras. Ele precisa ser traduzido para todas as línguas, a fim de mostrar lá fora que nós também somos dignos do Prêmio Nobel. Então esse aqui é Manuel Bandeira falando, né, para o Gustavo Corsão, que o livro dele é digno de um Prêmio Nobel. Nós não temos nenhum, né, no Brasil. Prêmio Nobel de Literatura. Esse sentimento, né, do desconcerto do mundo, ele é universal mesmo. Expressar isso talvez, né, merecesse mesmo um prêmio. Se tem alguma coisa errada nesse mundo, se ele é injusto, se ele deveria ser justo. E aquela pergunta que o Ivan Karamazov faz: se Deus existe, por que as crianças sofrem? Né? Por que o mal no mundo? Por que Deus permite isso? Será que nós temos uma alma imortal? Será que a justiça divina vai ser feita lá depois, né, da nossa existência nesse plano, depois da nossa morte? Então, acreditar na existência da alma imortal, acho que faz muita diferença. E aí vem a questão como viver, né? Se comportar. Se eu acredito que não há nada além, né, desse plano aqui material e orgânico, talvez eu opte por fazer o mal, desde que eu não seja pego, não tenha uma consequência aqui nesse mundo, né? Tudo bem, tudo certo. E esse livro é interessante, ele abre com uma citação de Camões, cita muito Camões, né? O desconcerto do mundo. Quem pode ser no mundo tão quieto, ou quem terá tão livre o pensamento? Quem tão experimentado e tão discreto, tão fora, enfim, do humano entendimento, que com público efeito ou com secreto, lhe não revolve e espante o sentimento, deixando o juízo quase incerto, ver e notar do mundo o desconcerto. Lírica de Camões, né? Oitava, terceira. Então, nota-se esse desconcerto, né? A desarmonia. E acho que essa desarmonia, assim, mais básica que eu estou entendendo até agora é entre a nossa conduta e os resultados, assim, no mundo, né? Então, às vezes, quem pratica o mal, quem mente, quem rouba, quem não quer se sacrificar pelos outros, quem é egoísta, acaba se dando bem. E isso não está certo, né? Isso é um desconcerto. E quem é bom e ajuda os outros, se sacrifica pelos outros, reconhece os seus erros, sofre mais do que aquele que não age dessa forma, né? Quando a gente pensa no Brasil,
a ideia do otário, né? E do malandro. Mané. Então, quem fala a verdade é mané. Quem respeita as regras do jogo é otário, né? Tem um outro trecho do Camões que fala sobre isso também, na página 19, 20. E o Corção cita: mais perto de nós, o mesmo poeta, Camões, volve a falar da justiça do mundo. Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando assim alcançar o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. Então, eu acho que eu já percebi mais, às vezes conversando com amigos, né? Queridos, família, ou algumas vezes, né? Que há pessoas que têm uma sensação mais forte desse desconcerto que o Camões menciona aqui, do que eu. Mas eu acho que é muito presente. Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Então o mal nada no mar de contentamentos, e o bom passa no mundo graves tormentos. E aí o que eu faço com isso, com essa percepção, né? Sempre que eu vejo alguém que pensa assim, não, o mal, né, o crime compensa. Eu fico pensando, tá, e aí? Tu acredita nisso? Mas como é que tu age, né? Se compensa, tu vai fazer o crime, tu vai seguir esse caminho? E aí, né, a segunda parte desse soneto aqui vai dizer: cuidando assim alcançar o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. Então eu fui mal e só eu sofri o castigo, porque os bons sofriam graves tormentos. Era o que eu via. Os maus nadavam no mar de contentamentos. Mas aí, quando eu quis atingir o bem através do mal, ter um contentamento, sendo mal. Então, atingir o bem tão mal ordenado, veio o castigo. Só pro eu lírico aqui, pro poeta, né? Ele via todos os maus sendo recompensados e ele foi castigado. Então, nesse momento ele viu agora, para mim o mundo está consertado. Com C, né? Acho que todo mundo pensa, é mais fácil, na verdade, né? A maior parte do tempo a gente pensa que é bom, faz o bem. Difícil aceitar um castigo, né? E reconhecer que foi castigado porque foi mal, porque fez o mal. Parece sempre injusto quando a gente sofre. Mas essa menção
passam graves tormentos no mundo, né? E aí vem essa questão de acreditar que há algo além. Talvez o castigo venha depois deste mundo, né? Essa é uma questão que acho que altera muito, né? O modo como a gente se comporta na vida e como encara a morte também, né? Então, a morte, o medo da morte, né? Se a pessoa acredita, né, que não é o fim. Sócrates dizia, né, que lá no seu julgamento, cidadãos lá, os amigos, alguns conhecidos dele, né, estavam julgando se ele deveria ou não ser condenado à morte. Ele tranquilizava os seus juízes, dizendo: olha, eu não sei, né, se a morte é boa, se eu vou me encontrar, né, com grandes pensadores, poetas, e ficar eternamente discutindo e aprendendo com eles, ou se a morte não é nada, é só, né, um sono sem sonho. Em qualquer dessas duas hipóteses, a morte não é um mal. Então, não se preocupem de me condenar à morte, fiquem tranquilos. E ele encontra a morte com serenidade, né? Mas esse desconcerto é algo que, a partir desse livro do Gustavo Corsão, né, é possível pensar sobre essa questão. E ele menciona aqui muitos autores, né, muitos livros, tem muitas referências desse sentimento. Então, a ideia é trazer aos poucos algumas reflexões sobre esse tema aí, guiado pelo Corsão. Estou começando o meu canal no YouTube e peço uma força, se puderem se inscrever. Eu creio que é uma forma de organizar, né, assim, o que eu penso, as minhas leituras, as minhas notas, e registrar e compartilhar, né? Assim, então, caso haja interesse, eu estou abrindo esse canal de comunicação.